No fim dos anos 70 e início dos anos 80, delegações de economistas e burocratas chineses vieram ao Brasil. Recebidos pelo ministro Delfim Neto, os chineses vieram aprender conosco o que fizemos para termos tamanho crescimento das décadas de 30 a 80. Essa história e boa parte do conteúdo desse vídeo faz referência ao livro Como a China Escapou da Terapia de Choque, entre aspas, neoliberalismo, da escritora alemã Isabella Weber. Algumas fontes dizem também que ela teve auxílio do expert em China Peter Nolan, um dos maiores do planeta. O fato é que a China era um dos países mais pobres do mundo na década de 80 e hoje é o segundo maior PIB do mundo em termos nominais e a poder de paridade de compra é o maior PIB do mundo. Mas a gente sabe que as pessoas não comem PIB. Mas a qualidade desse crescimento foi boa. A renda per capita e o PIB per capita aumentaram muito na China, a extrema pobreza foi eliminada e hoje o país tem uma das melhores tecnologias do mundo em várias áreas. Mas qual foi a grande sacada e virada da China? O segredo foi criar um modelo único. Muito se falava em capitalismo puro e muito se falava em socialismo puro. E eles criaram algo que permitiu a entrada no sistema de mercado, mas ao mesmo tempo tendo amplo controle estatal. No meu caso, creio que tem elementos de capitalismo e de socialismo. Você pode gostar ou não da China, só não pode negar o fato de que ela é um fenômeno mundial. E nesse vídeo eu vou te contar tudo de como a China se desenvolveu, inclusive rasgando várias cartilhas econômicas que a gente tem por aí, e eu vou usar até de mapas mentais para te explicar tudo didaticamente, padrão Investland. Esse, sem dúvida, é um dos melhores vídeos de toda a história do canal. Então vem comigo que esse vídeo tá melhor do que as compras que você faz na Shopee. O ano era 1949. Após décadas de guerras, invasões e fome, o líder Mao Tse-tung, alguns chamam de Mao Zedong, vence a disputa contra os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek e assume o poder na China. Mao inaugurava a República Popular da China e essa foi conhecida como a Revolução Comunista Chinesa. O país estava devastado, mas pela primeira vez parecia haver um senso de união muito forte. Nos primeiros anos, o povo acredita no sonho. Foi feita uma reforma agrária, terras foram distribuídas, milhões de pessoas saíram do analfabetismo, aprenderam a ler. Ferrovias foram traçadas por todo o país e muitas estão lá até hoje. Entre 1952 e 1957, a China cresceu muito sob o comando de Mao Tse-tung. Parece o início de uma nova era. Mas em 1958, Mao, com todo esse progresso, parece que quis dar um passo maior que a perna e lançou um programa chamado O Grande Salto Adiante. Era uma corrida para transformar o país em uma potência agrícola e principalmente industrial. Então muitos camponeses deixaram as plantações para, por exemplo, fazer aço em fornos improvisados. E o governo chinês queria relatório de tudo também, inclusive relatórios da produção agrícola, porque a comida não podia acabar. Mas como o passo parecia ser muito maior do que a perna, alguns desses relatórios eram mentirosos e simplesmente a comida não estava sendo produzida na quantidade correta. E o que aconteceu tempo depois? A comida acabou e milhões de pessoas morreram de fome na China, o que ficou conhecido como a Grande Fome Chinesa. Muito criticado, Mao se afasta, mas fica ali nos bastidores e quando é em 1966 ele volta com uma outra ideia de revolução cultural. Algo que também não deu muito certo, deve ter muitos vídeos falando da história do Mao Tse-tung por aí, esse aqui é só um resumo do resumo, tá? Mas o fato é que em 1976, Mao morre. E nesse período, claro, algumas coisas boas que Mao tinha feito ficaram, mas também uma grande pobreza estava presente na China naquele momento. Muita gente já dizia, cara, a gente fez uma revolução comunista para quê? Para ficar pobre. Nosso país não pode ficar assim. A China realmente estava em maus lençóis. Mas naquele mesmo ano, um antigo aliado de Mao Tse-tung vai ao poder. Seu nome é Deng Xiaoping. Veterano da Revolução, inclusive, e que tinha sido estrategista de Mao algum tempo atrás. Mas acabou se afastando dele e do poder algumas vezes por conta de divergências políticas e ideológicas com Mao Tse-tung, especialmente lá na parte da Revolução Cultural, tá? E aí, em 78, Deng Xiaoping no poder, ele quis deixar a ideologia um pouquinho de lado e ser um pouco mais pragmático. Ele olhou e falou, cara, nós precisamos sim ser socialistas, mas ser um socialismo que funciona, que não deixa as pessoas na pobreza. Para isso, a gente vai inserir um mercado nessa variável. Eu creio que o Estado bem organizado funciona
funciona com um mercado bem organizado, e não somente um ou somente outro. Então, nós vamos reformar o socialismo sem destruí-lo. Mas aí eu quero no nosso mapa mental trazer essa explicação para você, tá? Lá nos anos 80, já com Deng Xiaoping no poder, eles tiveram uma grande escolha a se fazer, tá? Primeiro, eles se propuseram em fazer um diagnóstico. A parte catastrófica, vocês já sabem, da fome generalizada e pobreza, tá? Mas eles começaram a fazer missões de viagens. Por exemplo, eles vieram no Brasil e em outros países. E eles perceberam que o Estado foi um grande agente do desenvolvimento econômico. E de Estado eles já manjavam bem. Mas eles viram que faltava na equação o setor privado, tá? E aí começou-se a criar uma tensão de socialismo versus desenvolvimento econômico. E eles conseguiram uma forma de linkar as duas coisas. Vamos colocar o mercado? Sim, vamos colocar o mercado. Só que existia um grande debate, que inclusive é o tema do vídeo da Isabella Weber, que é, nós vamos inserir no mercado com uma terapia de choque, um Big Bang, ou seja, a gente vai colocar o mercado de uma vez, a gente vai desregular todos, pra você que não sabe, quase todos os preços na China eram regulados, tá? O governo definia basicamente tudo, principalmente alimentos e esses principais. E a possibilidade não era, não, cara, a gente vai liberar os preços aqui mesmo, vai ser tudo mercado, a demanda e oferta, de acordo com o livro do Adam Smith, vai se regular sozinha, e aí vai acontecer uma mágica positiva. Então, terapia de choque, tá? Isso significava o quê? Liberalização abrupta de preços, privatização rápida de estatais, liberalização do fluxo do capital, que é o suco do neoliberalismo, né? E um ajuste fiscal rápido com o consenso de Washington, que nascia ali nos anos 80 também, a cartilha liberal, né? Eu considero que o neoliberalismo é mais uma divisão histórica, porque basicamente é tudo liberalismo, mas essa nova onda veio a partir dos anos 80, com o Ronald Reagan e com a Margaret Thatcher, né? E aí, nos anos 80, essa cartilha liberal voltou a tomar conta outra vez e foi criado o consenso de Washington, que eram práticas neoliberais, né? De como um país se desenvolver. E eles poderiam adotar essa cartilha aí, mais liberal, ou barra neoliberal que estava surgindo aí nos anos 80. Essa era a terapia de choque. Uma outra forma de inserir no mercado seria o gradualismo. Daniel, o que é o gradualismo? É uma transição lenta e segura, liberalização progressiva dos preços, ou seja, o Estado vai controlar alguns preços e outros ele vai soltando devagar. Abertura econômica e redução de protecionismo graduais, e esse foi o caminho seguido pela China, tá? Então eles testavam um pouco o mercado, se dava errado eles voltavam. Liberava mais um pouco e depois o Estado controlava mais um pouco. Tudo de maneira bem pragmática. E uma prova de que foi pragmático e que não, muita gente fala assim, ah não, a China deu certo porque implementou o livre mercado e o capitalismo e não sei o quê. Gente, não foi isso. É um sistema novo deles, pra mim é mais o socialismo de mercado, inclusive, tá? Porque o Estado detém basicamente toda a propriedade lá dos meios de produção, ou quando não detém diretamente, eles têm algum tipo de concessão que o setor privado usa, ou se o Estado precisar confiscar a empresa, a gente sabe que na China não é tão difícil de fazer isso, tá? Então, aparentemente, é mais um socialismo de mercado, até porque o câmbio, que é o principal preço de uma economia, porque todos os outros preços derivam dela, o câmbio na China não é definido pela livre mão invisível do mercado. É um câmbio em bandas praticamente fixo, determinado pelo Partido Comunista Chinês. Então você chamar isso aí de liberalismo puro ou de capitalismo puro, você está viajando um pouco na maionese. E uma prova disso é que eles fizeram um sistema de trilhos, dual track. O que é isso? São dois trilhos, tá? Em que uma parte dos preços seria estabelecido pelo Partido Comunista Chinês e outra parte dos preços seriam estabelecidos pelo mercado. Então, por exemplo, trilho 1, preços controlados pelo Estado. Bens pesados e essenciais, aço, petroquímico, alimentos básicos, produtos estratégicos ou serviços estratégicos eram todos ainda definidos pelo Estado. Já o sistema de mercado, por exemplo, poderia definir preços de bens leves, menos relevantes, vestuário, móveis, sapatos, ou, por exemplo, excedente dos alimentos. Inclusive, essa prática de liberar preço nos alimentos, começando com os excedentes, principalmente, que agora você podia vender os excedentes a qualquer preço, e logo depois virou para os alimentos completamente também, tá? Isso acabou com a fome na China de uma maneira muito rápida. Então, o Estado ter muito controle sobre o preço dos alimentos não era uma prática boa, o mercado faz isso de maneira melhor. Foi o que eles chegaram à conclusão, tá? Nisso, eles fizeram a aplicação inicial na agricultura, foi um grande case de sucesso, tá? Mas, claro, eles mantiveram algumas coisas. Então, por exemplo, manutenção da cota de entrega para o Estado. Ah, o alimento era produzido livremente e tal, pô, mas o Estado tinha uma parte disso. Então, o Estado ele não perdeu o total controle, mas ele liberou o preço na medida do possível, tá? Permissão da venda do excedente no mercado. Isso dá um incentivo para as pessoas lucrarem, para as pessoas produzirem e quererem ganhar dinheiro com isso. Movimentou o mercado, logo acabou com a fome, tá? E a produção de alimentos subiu muito e isso acabou com a fome na China. Então, quando te falaram que foi o capitalismo e o liberalismo que fizeram isso, cara, o sistema de dual track não é liberalismo, tá? Não é consenso de Washington. A China não saiu privatizando todas as empresas delas. Ela até abriu para capital estrangeiro, mas quando ela abria para capital estrangeiro, normalmente vinha uma empresa e fazia transferência tecnológica também. Ou seja, o Estado queria tecnologia. Normalmente fazia joint ventures. Joint venture é quando uma empresa é parceira da outra, uma empresa chinesa e uma empresa gringa, por exemplo, e essa empresa daqui da China acabava aprendendo tecnologia e a China absorveu muito disso, né? Já o Estado brasileiro quer fazer o quê?
quer vender tudo, deixa as empresas de fora vir de boa e não tem contrapartida nenhuma. Não, os chineses abriram para o mercado, mas estavam sempre ali com a lupa de como o Estado podia absorver isso para si e como a nação podia absorver essas tecnologias para si. E Daniel, por que eles não fizeram a liberação de preços imediatamente, né? Porque os riscos da terapia de choque, que é isso, é um surto inflacionário. Porque se você abre a economia toda de uma vez, eventualmente alguns preços que estavam controlados vão subir, né? Porque não era o preço natural. Então, poderia dar uma superinflação e aí depois o Estado não conseguir mais tornar o controle disso. Eles até tentaram, uma certa época, fazer uma liberação mais forte da economia. No livro retrata bem isso, tá? Nos anos de 86 e 88, eles fizeram uma liberalização mais rápida de preço, tá? O que aconteceu? Em 88, a inflação atingiu 25%. 25%. Logo, a liberalização rápida da economia, com o senso de Washington, aí não estava com nada, né? E aí, inclusive, existia um caos social e existia um protesto, tá? O protesto da Praça da Paz Celestial. Você pode ver isso depois. A inflação foi o gatilho para isso, tá? Mas eles lá na Praça da Paz Celestial, eles reivindicavam outras coisas também. Como, por exemplo, eles queriam mais transparência, eles queriam menos corrupção, eles alegavam também que quando liberou os preços para o mercado, aumentou a desigualdade, né? Então, a galera pedia muita coisa. Eram normalmente jovens que estavam fazendo esse protesto. Tinha gente já falando também, não, vamos colocar a democracia aqui e tal. E o Partido Comunista Chinês ficou ligado. Então, eles voltaram um pouco atrás e fizeram sim a transição para o mercado, mas de maneira mais gradual, de modo que os burocratas retroagiram, né? E reforçaram o sistema de dual track, de modo que no ano 90, tá, a inflação já foi de 3% na China. Caiu de 25% para 3%. E se você me disser que isso aí tem alguma cartilha de manual liberal, ou manual socialista, ou manual marxista, ou manual qualquer coisa em algum lugar do mundo, não tem. Eles pegaram experiências que existem e foram adaptando para sua realidade, tá? Você achar que uma cartilha que é escrita um tempão atrás explica tudo para sempre do futuro para todos os países, é um pouco de amor ideológico demais. E eu quero fazer um paralelo histórico ideológico da China, tá? Porque é o seguinte, nos Estados Unidos teve um controle de preços também, eu ia falar sobre isso, mas o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero fazer mais um paralelo com o antigo pensamento econômico chinês. Eu vi isso aqui no vídeo do professor Paulo Gala, tá? Porque tem tradição de 1000, 2000 anos atrás que você já encontrava escritos e debates chineses, né, sobre quais preços deveriam ser regulados. Por exemplo, cara, será que o preço do sal, ele deve ser regulado? Será que o preço do ferro deve ser regulado? Então, os chineses, eles têm tradições milenares, né? Então, eles já debatiam isso muitos milênios atrás, né? Mostrando que esse pragmatismo aí de mercado barra Estado já está desde as suas origens, né? Ou seja, seria um primórdio do sistema dual track? Talvez, mas pelo menos a discussão estava lá. E eu quero fazer um comparativo da China com a Rússia e vou botar aqui o Brasil também. A gente pode botar aqui o Brasil, tá? Por quê? Cara, que Investland é muito didático, né, bicho? Eu quero desenhar as coisas pros caras, bicho. Enfim. E o nosso canal, e o povo não se inscreve ainda. Mais da metade da galera que assiste o nosso canal não é inscrita. Meu irmão, um botãozinho de graça pra se inscrever aqui. Poxa, o nosso canal tá começando. A gente entrega aqui 1.000.000% pra você na melhor vontade. E você não se inscreve. Mas tudo bem. Porque é o seguinte, eu quero fazer essa comparação. Porque a China, a Rússia e o Brasil, lá nos anos 80, eram mais ou menos parecidas. A China estava até pior, né? O Brasil veio de um momento de crescimento, tanto que os chineses vieram aqui, né? O Brasil passou um bom período desenvolvimentista, depois teve a época militar, depois o juro da dívida externa subiu, aí lascou o Brasil, né? Porque era uma dívida em moeda externa. Pelo menos agora a nossa dívida é em moeda interna, né? E a gente controlou o surto inflacionário. Mas assim, em relação a desenvolvimento, Brasil, China e Rússia tiveram caminhos muito diferentes. No Brasil, a gente não teve uma revolução comunista. Eu também não sou entusiasta da revolução comunista, não. Sou um pouco mais reformista. Gosto de aprender o que a China fez, gosto de aprender o que a Europa fez, eventualmente até os Estados Unidos, e aplicar para nossa realidade. Mas a Rússia, todo mundo sabe que antigamente ela era a grande União Soviética, teve a Revolução Comunista no passado, já no início dos anos 90, a União Soviética virou Rússia, né? A União Soviética acabou e virou Rússia. E aqui no início dos anos 90 foi quando começou essa mudança toda no mundo, né? Porque a cartilha neoliberal ganhou o planeta Terra com o consenso de Washington, e aqui o Brasil adotou esse modelo, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, que muitos youtubers, né, têm essa cabeça hoje, né? Estatal, tem que privatizar, porque o setor privado faz melhor. Libera os preços, não controle o fluxo de capital, deixa o capital ir e voltar toda hora. Seja livre mercado. Querido, se eu for a China hoje tecnológica, né? Mas na época não era. Então, se eu fosse os Estados Unidos da época ou a Inglaterra da época, eu ia querer que todo mundo fosse livre mercado mesmo. Por quê? Porque o meu produto é o melhor de todos. Então, se todo mundo é livre mercado, eu exporto meu produto para todo mundo. O livro Chutando a Escada relata isso, né? Como alguns países ficaram ricos usando do incentivo estatal, do protecionismo e da ajuda do Estado nas suas empresas privadas, compras governamentais, enfim. E depois que eles chegaram lá, eles falam pro resto do mundo, escrevem uma cartilha mandando todo mundo ser liberal. E quem acreditou nisso? O Brasil e a Rússia.
Já a China foi por outro caminho. E comparando os resultados, tá? A União Soviética, lá, a Rússia, adotou o consenso de Washington e o PIB caiu 50% nos anos 90. Eles tiveram uma crise inflacionária e cambial gigantesca de 98, que depois desencadeou isso aqui numa outra crise, tá? Isso aqui teve reflexos até no Brasil, porque nesse ano aqui, o Banco Central controlava o câmbio fixo e nesse ano ele teve que soltar para virar um câmbio flutuante, tá? Então essa parte da crise da Rússia aqui influenciou um pouco. E depois só que eles tiveram uma recuperação lenta, só em 2017 que eles voltaram aí a ter o PIB em torno de 80 a 90, né? Fazendo proporcionalmente. E o Brasil, a gente sabe, o Brasil, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu controlar a inflação e não foi o livre mercado que fez isso. Por quê? Porque câmbio fixo e você criar uma moeda paralela, o URV, aí depois que virou real, que é quase um truque psicológico e tal, aquilo não é muito ortodoxo de cartilha liberal, né? Então não foi o liberalismo que controlou a inflação no Brasil. Não tô falando que liberalismo é inútil, tá? Pra mim nada é inútil. Cada caixa tem a sua função. Mas o Brasil fez uma mistura ali de um pouco liberal, com um pouco de intervencionismo, com um pouco de heterodoxia, e o RV e tal, indexação, juro super alto, blefando de dinheiro que trocava $1 por R$1, mantinha o juro alto pra trazer um monte de dólar pra cá. Enfim, foi uma cartilha meio diferente, mas funcionou, né? O plano real funcionou. Então, para controlar a inflação e tirar a gente do perigo gigantesco, porque hiperinflação é terrível, o plano real funcionou e essa cartilha teve seus méritos. Agora, quando o FHC teve chance e depois o Lula manteve mais ou menos a mesma coisa, né? O Lula só não saiu privatizando tanta empresa, mas atualmente, acho que o governo Lula é o que mais faz parceria público-privada da história e também crê mais ou menos na mesma lógica, né? Um tripé macroeconômico, vamos fazer superávit, vamos deixar o Estado gastar menos do que o que arrecada, porque senão fica em déficit. A China e os Estados Unidos operam 40 anos em déficit. Eles não têm tripé macroeconômico. Mas a China tem poupança interna de 40%, Daniel. A poupança veio a posteriori do investimento chinês. Enfim, é uma longa discussão. Eu sei que a China adotou uma cartilha própria e agora eles são praticamente o país mais rico do mundo em PIB. Por pessoa não são, porque tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas acabaram com a extrema pobreza. Inclusive aqueles dados que você vê de que o capitalismo, o mercado, reduziu a pobreza, é verdade. Só que não necessariamente o capitalismo é o mercado e boa parte daqueles números é da China, tá? Que traz aqueles números bem para baixo no sistema dele de socialismo de mercado ou no máximo aí de capitalismo de Estado. E o Brasil, o que aconteceu? Perdeu o bonde, não se desenvolveu, ficou aí país da renda média, dependendo da sua vantagem comparativa, que é agro, e tá aí de lado há um tempão, né? Sem muita perspectiva de futuro, enquanto a nossa querida classe rica aí não mudar essa ideia de fobia do Estado. E a Rússia também, mais ou menos a mesma coisa, um país aí que é gigantesco, né? Tem toda a história da União Soviética, então tem sua importância, mas assim, fazer o que a China tá fazendo não faz, tá? Então foi muito diferente. Já a transição chinesa adotou um socialismo orientado ao mercado, maior crescimento da história da humanidade, de 1980 a 2020, aumento da renda per capita por 15 vezes, 10 a 15 vezes, alguns dizem que são 10, outros dizem que são 15 vezes, maior economia do mundo em PPP e liderança em inovação em número de maior patente concedida. Aí tinha um econocoach que foi lá na China, aí falou assim, a China não inventa nada, eles só copiam, né? Tipo assim, falou, não, aqui atrás, a China é capitalismo, só porque ele viu o prédio, ele não sabe, propriedade privada no meio de produção, né? Ele não sabe não, é só um coachzinho lá que, meu Deus do céu, como é que pode essa galera ser famosa, bicho, meu Deus. E o nosso canal não, o nosso canal tá aqui com essa pouca quantidade de inscritos, mas tudo bem, vamos crescer na calma e na paciência. E olha a prova de que a China não inova, tá? China é o maior criador, contribuidor, né, de patente no mundo. Olha o que a China tem feito de registro de patente. Gente, não dá pra copiar tanta coisa assim não, tá? Então tem muita inovação aqui no meio. Não tô falando que a China não copia não, tá? Copiou e até e às vezes até copiou com meio imoralidade, assim, né? Meio sem seguir umas regras de ética. Mas é sinistro, cara. Em 2021, você já via que a China era responsável por 38% das patentes do mundo. Estados Unidos, 18%. Olha que loucura, cara. Olha um dado mais atualizado. Atualmente, a China tem 800 mil patentes criadas. Os Estados Unidos estão aqui com 323. Mais que o dobro a China tem. Fora que a China detém a maior reserva de terras raras do mundo e eles conseguem fazer o refino e o processamento disso. E não, eles não aboliram o Estado. Eles colocaram o mercado, mas o Estado está lá coordenado junto com o setor privado. Esse é o meu sonho para o Brasil. Não, eu não quero que tenha um partido único e não sei o que, etc. Você consegue fazer um plano de desenvolvimento em que as pessoas tomem consciência do investimento estatal e do investimento privado. Assim como eles fizeram algo com as características dele, nós podemos fazer algo com as nossas características. Só basta a gente não ficar preso a manuais que foram escritos décadas ou centenas de anos atrás e achar que eles são a resposta para todos os países, para todo o sempre. Eu sei que nessas cartilhas estão a sua ideologia, mas tá na hora de você começar a pensar de forma mais lógica e menos ideológica. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.